Nova Manhã. Entrevista do dia. 8h16, dia 31 de julho, próximo domingo, é dia do orgasmo. Isso mesmo, calma que eu não falei nenhum palavrão neste horário 8h16, não, eu só falei orgasmo. O assunto ainda é tabu, né, gente? Mas tem que ser tratado com muita naturalidade e principalmente maturidade. Por isso não precisa trocar de sintonia, desligar o seu rádio, nada disso. Não precisa sair da nossa live. Vem com a gente que o assunto vai ser bom. E aí, convidamos, né, uma psicóloga. A psicóloga Aimee Calegari, de Araçatuba, vai falar pra gente sobre esse assunto. Aimee, bom dia, tudo bem? Tô ótima, é um prazer falar contigo. E menina, fiquei com medo, né, de o pessoal desligar o rádio na hora que eu falasse orgasmo. Por que essa palavra e o assunto em si é ainda um tabu? Nossa, eu acho que quando a gente fala, né, do orgasmo, é um desafio mesmo. Se a gente for pensar numa questão social, numa questão cultural, o quanto é difícil a gente falar sobre sexualidade, sobre os diversos aspectos, né? Então, se é difícil a gente falar sobre sexualidade, imagina falar sobre o prazer que a sexualidade traz. Então, de fato, é realmente um tabu até hoje ainda. Vem melhorando bastante, né? Mas ainda é sempre um desafio, né? Até falar, né? Assim, eu acho que quando eu fui chamada para vir, eu falei, ai, meu Deus do céu, como é difícil falar sobre isso sem deixar as pessoas ansiosas, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Qual que é a importância, então? Temos que falar, é necessário falar por quê? Por que a gente deve colocar esse assunto na mesa? Eu acho que a gente precisamos falar sobre sexualidade de uma maneira geral. Eu acho que quando a gente entende sobre a importância, sobre a sexualidade livre, sobre o exercício do prazer, do conhecimento, da educação sexual, isso é muito importante porque a sexualidade é a base da vida. Então, a gente conseguir validar as nossas necessidades, os nossos desejos, é importante para a gente construir relação saudável, é importante para a autoestima. Então, por tudo isso é muito importante a gente sempre conseguir discutir, conseguir orientar em relação não só ao orgasmo, mas tudo que antecede e tudo que a gente vivencia dentro disso, né? O orgasmo, ele é uma força extremamente poderosa nossa, né? Inclusive para o desenvolvimento de confiança, de autoestima, então cabe bastante. E foi muito importante você falar isso, porque eu já ia te perguntar os benefícios, né, do orgasmo. Aí você já trouxe autoconfiança, já teve, falou dessa energia, né? Ou a gente pode falar desse descarregar de energia. Posso estar usando esse termo? Quando você sente orgasmo, você descarrega a energia. Isso, a gente pode falar do descarregar dentro do momento do orgasmo, né? Então, quando a gente pensa na construção de um comportamento sexual, a gente passa pelo desejo, né? Então, pela construção do desejo, a gente passa pelo processo da excitação sexual e o orgasmo, ele é o final desse ciclo de resposta sexual, né? Então, imagina que a gente pode falar desse... Ele é o final desse ciclo de resposta sexual, né? Peraí, então, que teve um delay. A gente pode falar desse... teve um delay, agora a gente já consertou. Peraí. Aí, Jonathan, agora pode? Volta um pouquinho o que você estava falando, porque a gente teve um delay aqui na máquina. Obrigada. Então, quando a gente fala da descarga, a gente fala do orgasmo, que é o processo final do ciclo de resposta. Então, todo o processo sexual, né, existe essa construção. Então, primeiro a gente passa pelo desejo, depois a gente passa por um processo de excitação, que é a parte fisiológica, né, toda a resposta corporal, e aí no orgasmo a gente tem essa descarga, né? Então, imagina que é como se fosse uma montanha-russa, que você vai fazendo aquela subidinha, então você tá lá, né, você tá entrando no carrinho, você tá vendo como é que vai ser a trajetória, então você vai passando pelo desejo. E aí você começa naquela excitação, né, ai meu Deus do céu, tá vindo aquela subida, e aí o orgasmo é essa descarga, né, aquela descidinha da montanha-russa. Muito bom. E a falta do orgasmo
né? Ela também vai de encontro a tudo que você falou. É possível, poxa, eu não... Vamos falar de uma relação, tá bom? Já na relação. Não sinto orgasmo, não tenho o prazer. O quanto que isso pode afetar eu, Lilian, pessoalmente e a minha relação em si? Nossa, afeta muito, né? Porque olha só, a anorgasmia, né, a dificuldade do orgasmo, é a segunda queixa mais comum no consultório. A primeira é a perda de desejo, né? Então, imagina assim, como é que isso afeta a mim? Então, se eu não consigo alcançar um orgasmo, o que está acontecendo nesse processo, nessa relação, que está me impedindo, né? A gente tem várias questões. A gente fala das experiências sexuais negativas que prejudicam, a gente pode pensar em experiências traumáticas muito concretas, como abuso, estupro, a repressão religiosa, né? Então, assim, são vários contextos que podem influenciar na dificuldade de se alcançar o orgasmo. Então, se eu não estou alcançando um orgasmo, o que significa? O que está acontecendo comigo, com a minha intimidade, com a minha construção, para que eu não alcance? Ao mesmo tempo, né, eu acho que aí tem alguns mitos também, né, e algumas expectativas. Depende. Então, assim, o que está acontecendo na sua relação, Lilian, quando você não tem um orgasmo? Qual que é a cobrança ou não? Qual é o acolhimento que você tem por não ter? E o que rola nessa relação que não está permitindo que você alcance? É um descompasso do casal? É uma dificuldade na relação, né? Então, tudo isso prejudica essa possibilidade de experimentar esse momento, né? Muito bom. E você falou que a gente, né, começa com desejo, aí vai vindo a excitação, vai subindo e vem o orgasmo. Ok. Por isso, há necessidade, então, de o casal, ele ter uma preliminar e não ir direto ao ponto, porque a gente, né, vai direto ao ponto, às vezes você não está preparado ou preparada para aquilo. Há uma tensão no ar. E se tiver uma preliminar, melhora? Ou é necessária? Mas aí tem uma coisa que a gente precisa desconstruir. Não existe preliminar, né? Quando a gente fala do sexo... Não existe preliminar? Menina, me conta. Vamos lá. Quando a gente fala da preliminar, a gente tem uma ideia meio assim, ó, do sexo enquanto penetração. Então, tudo o resto é preliminar e o sexo é só quando há penetração. E isso é um mito, né? Isso é é um olhar mais social, mais cultural de atrelar o sexo a essa prática. Sexo é todo o processo, né? Então, o que a gente tem, Lilian, é que quando a gente fala do desejo, a gente fala de produzir o desejo, né? Então, olhando, né, ainda a partir da preliminar, mas possibilitando, assim, a gente começar a desconstruir isso, então a gente tem o desejo espontâneo, que é aquela coisa, tipo, você olha, nossa, pronto, deu tesão. E a gente tem o desejo produzido. Então, o desejo produzido é essa construção do momento sexual. Então, isso pode envolver você arrumar a louça, você ajeitar a casa para mim, você me mandar uma mensagem. E aí, sim, né, tem as respostas mais do contato, da excitação. Mas parar de olhar um pouco isso como uma preliminar. Porque, veja só, se então a gente não tiver uma penetração, então a gente não transou. Né? Então, o cuidado de entender o sexo, a relação sexual, como qualquer movimento, um sexo oral, qualquer prática sexual, nossa, pode ser, já é o sexo. Já pode ser uma preliminar, quanto tudo faz parte da relação. Né? Então, tomar esse cuidado de não ver apenas dessa forma, pensando que o sexo seja só, então, a penetração. Porque, então, se a gente tiver um momento ali onde rola só o sexo oral, então não transamos. Uhum. É uma preliminar. Entende? Nossa, então, maravilhosa. Desconstruiu total aqui na mesa, viu, gente? Eu também tinha esse negócio de preliminar. Vamos para preliminar. Então, agora eu já sei que já estamos no sexo. Agora, uma coisa... Uma vez... Aí a conversa ficando mais íntima. Fui num curso... E que falava assim, olha, você pode tocar o seu marido, você pode tocar o seu namorado e afasta.
abraça e passa ali, né, a mão, faz um carinho a mais e afasta. Isso já vai causando desejo, já vai acentuando ali os dois, né? Tem um beijo, tem um carinho e depois afasta um pouquinho. Não assim, eu fiz para provocar e afasta, mas vai deixando o dia a dia do casal uma coisa mais íntima para quando chegar a hora do sexo, né? Tá ali mais prazeroso, já tá com mais vontade, já tá com a imaginação também mais aguçada. É mito ou é real? É real, né? Quando você fala disso, nós estamos falando desse desejo produzido, né? De possibilitar e trazer para nossa mente experiências, espaços que começam a fazer esse movimento em nós. Agora, olha só, não é porque a gente começou o nosso dia fazendo isso que talvez a gente termine o nosso dia transando, porque a gente pode começar com umas mensagens de manhã e aí 3 horas da tarde fala, puta, nossa, agora seria uma boa hora. E a hora que eu chego em casa, 7 horas da noite, aquilo passou. Né? Então, existe essa construção do desejo. Eu acho que quando a gente fala, né, de abraçar, nós estamos falando de construir essa intimidade, de construir a relação. Né? Então, de fato, isso estimula a gente na hora, né, do sexo, na hora da prática sexual mesmo. Né? Boa. Pergunta. Todo dia tem que fazer. Existem pessoas que fazem sexo todo dia e todo dia a gente precisa sentir o orgasmo. Se não sentir, tem alguma coisa errada aí? Olha, a frequência sexual ela é sempre muito particular, né? Então, tem gente que transa 3 vezes por dia, tem gente que transa tem gente que transa uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Então, assim, isso vai da pessoa e da relação, né? Então, se para aquela relação aquilo está funcionando, ótimo. A mesma coisa em relação ao orgasmo, porque embora o orgasmo, né, seja esse momento do extremo prazer, isso não significa que a gente possa ter uma relação sexual onde eu não alcance o orgasmo e aquele momento não tenha sido satisfatório, né? Então, é sempre muito subjetivo, né? Assim, eu posso ter uma experiência incrível e naquele momento não ter tido um orgasmo. E tudo bem também, né? Nem sempre a gente vai alcançar, assim como, né, eu acho que existe uma questão, uma pressão social em cima da mulher do orgasmo da penetração. E, assim, 1/3 das mulheres tem orgasmo com penetração. Isso não é a maioria, né? Então, assim, muitas mulheres que não alcançam o orgasmo, né, nesse momento, elas sentem que tem alguma coisa errada e não tem, né? É bem mais raro isso acontecer. E a gente, é isso que eu ia entrar agora, né? Algumas pesquisas falam que muitas mulheres não sentem ou nunca sentiram o orgasmo, né? Por que disso? Qual é a diferença isso? E como a gente falar para essa mulher, sim, você tem direito de sentir o prazer, você merece sentir o prazer, se deixe sentir o prazer, porque pode ser algo psicológico, né? Enfim. Isso. Algumas pesquisas até falam que 30% das mulheres talvez nunca alcance, tá? Existem alguns grupos que a gente pode pensar do porquê isso acontece, né? Então, a gente fala das disfunções sexuais. Então, as disfunções, elas são os processos psicológicos, biológicos, né? Essa construção que impede a pessoa de estar vivendo a satisfação sexual na sua totalidade, né? Tanto as disfunções sexuais femininas quanto masculinas. Então, uma mulher pode não estar alcançando um orgasmo porque ela está, assim, apresentando alguma disfunção, né? Outra coisa que pode influenciar são essas experiências sexuais negativas, né? Porque isso prejudica todo o mapa erótico que a gente constrói na nossa mente. Então, se eu tive um namorado que falava, que não tava bom, ou que eu não podia ficar de tal forma, então, a repressão das experiências também influenciam nas dificuldades de se alcançar um orgasmo. Então, é muito importante para essa mulher trabalhar essa reorganização cognitiva, né? A gente também tem, assim, essa dificuldade muito por conta dessas experiências traumáticas, né? Então, as mulheres que foram abusadas, que sofreram estupro, elas têm uma experiência de não ser reforçadas na sua legitimidade, na sua sexualidade, que também pode fazer com que isso aconteça. E também, eu acho que uma coisa muito comum é o processo mais de distração cognitiva. Então, o que acontece com a gente, né? Se a gente está ali na hora do sexo, a gente começa a pensar em outra coisa, se a nossa mente se desliga, né? Tanto por causa da ansiedade, quanto por conta de tantas coisas que a gente faz ao mesmo tempo, a gente perde o foco. E o sexo é um comportamento.
Então a gente precisa estar ali, né? Nosso processo sensorial, nosso corpo, nosso contato precisa estar ali. Então isso também é uma das coisas que influencia nessa dificuldade de se alcançar o orgasmo. Então são processos que a gente precisa conhecer de cada um para entender por que aquela pessoa não está conseguindo. Muito bom. E para finalizar, falamos aí praticamente sexo, orgasmo entre casal. E agora, né, principalmente, vamos nos conhecer, precisamos conhecer o nosso corpo, principalmente a mulherada. Então, o sexo, ou melhor, o orgasmo sozinho, porque é tabu também a gente falar uma palavra que, acho que vão desligar o rádio, masturbação. Chegar ao orgasmo sozinho e sozinha. É pecado? Deve ser, né? Algumas pessoas dizem por aí que é. Eu acho um pecado não chegar. Mas, enfim, né? Eu acho que a masturbação, ela é um tabu, principalmente para as mulheres, né? Então, existe um processo cultural e social de estímulo à masturbação masculina e de repressão à masturbação feminina. Então, imagina que a gente carrega isso no ombro, mesmo não vivendo mais isso, às vezes, tão na prática. Então, a masturbação, o que acontece? Se eu não conheço meu próprio corpo de forma individual, o que eu vou levar para a relação com o outro, né? Então, essa minha falta de conhecimento, essa minha falta de contato, ela prejudica, né, assim, o que eu vou vivenciar depois. Mas aí todo mundo tem que se masturbar? Não, né? Mas a gente precisa entender também por que esse comportamento não está sendo feito por mim. Eu já experimentei e tal, legal, mas eu prefiro quando eu tô com outra pessoa. Ou não, eu não me masturbo porque é pecado, eu não me masturbo porque meu marido acha errado, eu não me masturbo porque, meu Deus, se eu me masturbar, o outro vai achar que tem alguma coisa. Então, entender o porquê que a masturbação, para mim, não tá acontecendo, né? Mas, e pensar também assim, tá? Para além da masturbação, né, quando a gente fala da estimulação da genitália, a gente tem esse conhecer do corpo todo. Então, todo o nosso corpo é erotizável e a gente esquece disso. Então, entender se eu gosto de pôr a mão na orelha, no pescoço, mais rápido, mais forte, mais devagar, tudo isso é muito importante. Então, para além da estimulação genital, eu preciso explorar esse meu corpo como um todo, para levar isso também para o outro, né? Para o outro saber o que eu gosto. E aí a gente fala dessa sexualidade livre, de me relacionar com alguém que eu possa expor isso, que eu possa dividir isso. Então, é bem importante esse conhecimento, né? É muito importante a gente falar sobre isso, né? Entender o que está acontecendo conosco, no nosso corpo, né? E também o quanto a gente vai dividir isso com outra pessoa, se assim for da nossa vontade.